E aí, pessoal, estou de volta depois de muito tempo, né? Finalmente eu estou dando continuidade a essa série de vídeos sobre a literatura, no caso, a literatura portuguesa e as origens da literatura brasileira, né? E hoje eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre o classicismo. O classicismo foi um movimento muito amplo e vai ser difícil a gente resumir, mas eu vou tentar, né, resumir o máximo que eu puder, tá? Porque tem aspectos históricos, aspectos, né, sociais, né, que não podem ser deixados de lado. Mas ainda assim eu vou tentar ser bem direto, ser bem sucinto, né? Eu espero que esse vídeo não seja muito longo, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente a gente tem que entender o que foi um movimento que foi conhecido como o Renascimento ou Renascença, tá? E aí, como eu estou dizendo, foi uma coisa muito grande, né, o Renascimento, e vai ser difícil falar aqui de uma forma resumida. Mas vamos lá. O mundo ocidental, né, a Europa, esteve durante mais ou menos 1000 anos, né, em um período que posteriormente ficou conhecido como a Idade Média ou a Era Medieval, né? Também posteriormente ficou conhecida pejorativamente como a Idade das Trevas, né? Esse título de Idade das Trevas foi dado pelos filósofos iluministas, né? que consideraram uma época de retrocesso porque foi uma época de pouca valorização do conhecimento científico, filosófico, né? Da razão, tá? Foi uma época de predomínio da religiosidade, da fé, né? Da superstição também, né? E não houve um incentivo nessa época para o desenvolvimento da ciência, do saber científico, né? Mas também, assim, o termo Idade das Trevas ele acaba sendo limitado ou limitador, tá? Porque muita coisa foi produzida, muita coisa aconteceu nesse período, tá? Foi um período muito rico, não foi um período vazio de produção artística e de saber, né? Embora a gente talvez possa realmente dizer que a influência desse obscurantismo, né, esse teocentrismo, ele foi, né, ele foi negativo, tá? E realmente a humanidade deixou de avançar em termos científicos, filosóficos, né, em termos de conhecimento, especialmente o Ocidente, né, por conta disso, por conta desse fenômeno. Mas aí o que acontece, gente? Teve alguns acontecimentos históricos que ocorreram já no finalzinho da Idade Média e começaram a mudar essa realidade. Foi o quê? Né? Primeiramente, a gente teve as cruzadas, né, no final da Idade Média, que foi um movimento que teve como, né, motivação, né, ou pelo menos declarou-se que a motivação fosse religiosa, né? Os reinos cristãos da Europa decidiram reconquistar as terras consideradas sagradas para o cristianismo, né? Jerusalém e toda a região circunvizinha ali que correspondia à Judéia, né? a Israel. Então, eles enviaram expedições militares para reconquistar aquele território para a cristandade, né? Para os reinos cristãos, já que eles estavam sob poder de povos islâmicos, né? Povos de origem árabe,
que não eram cristãos, né? Então, o pretexto foi religioso, mas esse movimento acabou fazendo com que fosse estabelecido um contato entre o Ocidente e o Oriente. Esse contato que acabou resultando em relações comerciais, né? E isso acabou jogando a sementinha, né, para o que depois viria a se tornar o sistema capitalista, né? Por quê? O que acontece? Aí o povo europeu, né, a Europa, teve conhecimento do que havia de bom no Oriente, na Índia, né, e as terras mais para o Oriente mesmo, né, até a China, né, e a Pérsia, e se interessaram por adquirir aqueles produtos. Que produtos eu estou falando? Tanto artigos como tapetes, tecidos, né, como também especiarias, né, temperos como cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, né? E aí começou a haver um comércio desses produtos, né? A partir do contato que foi estabelecido com o Oriente. Mas aí o que acontece? Ocorreu também um evento que foi a tomada, a invasão e conquista da cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, né, pelos turco-otomanos, né? Esse povo invadiu e conquistou a cidade de Constantinopla. E qual era a importância de Constantinopla? Constantinopla era uma cidade que pertencia ao antigo Império Bizantino, que foi o que sobrou do Império Romano, né, o Império Romano do Oriente. E essa cidade era o principal porto ali de ligação entre a Europa e a Ásia. E esse porto foi fechado. E aí surgiu a necessidade de se buscar outros caminhos para o Oriente, né, para manter esse contato comercial com o Oriente. E também aconteceram outras coisas, gente. Com a conquista a destruição do Império Bizantino, né, com o Império Romano do Oriente, muitos muitos mercadores, né, pessoas que tinham recursos financeiros, tiveram que migrar para a Europa. E eles migraram especialmente para a Itália. E lá na Itália eles começaram a incentivar, aí sim, os artistas, né? Eles eram, né, apreciadores da arte e começaram a incentivar a produção artística e cultural, né? A literatura e as outras artes, né? A pintura, a música, né? A escultura. Esses ricos, né, patrocinadores da arte ficaram conhecidos como os mecenas, tá? Eles foram grandes incentivadores da grande produção artística e cultural que aconteceu na Europa no século XVI. Então esse movimento começou, né, de uma efervescência artística, cultural e também, gente, científica, tá? A ciência também começou a renascer. E aí, como eu falei, na Idade Média, os valores da Idade Média eram totalmente contrários a tudo isso, né? Eram valores muito conservadores, né? A arte que se incentivava na Idade Média era uma arte sacra, uma arte cristã, uma arte voltada para a adoração, tá? Eu não estou dizendo que a arte
a arte renascentista não tinha nenhuma relação com a religião. Tinha temática religiosa também, tá? A gente vai ver muitas obras. Um dos maiores nomes do Renascimento foi Leonardo da Vinci. E o que Leonardo da Vinci pintou? Pintou a Santa Ceia, pintou Jesus, né? Uma obra dele foi comprada por quase $500 milhões por um milionário lá do Oriente, né? O Jesus Salvador do Mundo, né? É de Leonardo da Vinci. Michelangelo pintou o afresco no teto da Capela Sistina. Michelangelo esculpiu a Pietà, que é o quê? É uma imagem de Maria segurando o corpo do Jesus Cristo morto, né? Davi, que é um personagem bíblico. Então, a temática religiosa estava presente na arte renascentista, mas o enfoque é diferente, tá? O enfoque da arte medieval é um enfoque teocêntrico, um enfoque voltado para a adoração, para a submissão do homem à vontade de Deus, né? E o saber, né, filosófico incentivado na Idade Média era o saber teológico, é o saber religioso, a busca pelo conhecimento que leva de volta a Deus. Isso também, assim, de uma forma bem restrita, porque quem fazia esse tipo de pesquisa era a própria igreja, era o próprio clero, porque o saber religioso não era estendido para o cidadão comum, tá? O cidadão comum, o saber religioso que ele recebia era o catecismo, né? Que era saber o básico da liturgia católica, né? E os sermões dos padres, né? Que na verdade assim nem tinha, gente. Na verdade assim era uma ritualística que acontecia na Igreja Católica na Idade Média que se restringia à repetição de frases em latim que as pessoas nem entendiam, não sabiam o que estavam ouvindo, não sabiam o que estavam dizendo. As pessoas não tinham que ter o conhecimento, as pessoas tinham que seguir o ritual, né? Então, você tem um novo movimento surgindo no século XVI, né? Finalzinho do século XV, início do século XVI, que vai de encontro a tudo isso. Então, onde esse movimento novo vai buscar inspiração? Esse movimento novo foi buscar inspiração na antiguidade clássica, greco-romana, né? Na cultura dos gregos e romanos da antiguidade, em Aristóteles, Platão, né? E outros pensadores da antiguidade, tá? Era a única forma deles reagirem ao pensamento medieval, era retornando, era fazendo, né, uma menção à antiguidade. Então aí surgiu esse movimento, né, antropocêntrico, né? O que isso significa? Tendo os anseios, as necessidades, os desejos, as vontades, as aspirações humanas como o centro de toda a cultura, né, de toda a arte e de toda a ciência, né? Compreender o homem, pensar o desejo do homem e a felicidade do homem, né? O homem é entendido como ser humano, né? Mas assim, se a gente pensar que a sociedade nessa época ainda era uma sociedade patriarcal machista, é o homem mesmo, né? É o homem mesmo, tá? Mas assim, então a gente tem artistas como Leonardo da Vinci, né? Uma das criaturas mais brilhantes que já pisaram neste planeta, né? Um dos indivíduos mais incríveis, né?
foi pintor, foi escultor, foi matemático, foi cientista, foi inventor, né? Pintou obras importantíssimas como a Mona Lisa, que é uma pintura que ainda hoje se encontra lá no Museu do Louvre, né? O quadro da Santa Ceia, né? Que também é uma obra importantíssima na história da arte. Elaborou estudos importantes como o homem vitruviano. Ele inventou, né, coisas muito à frente do seu tempo, como máquinas que eu acredito que ele acabou não conseguindo, né, tirar do papel, mas máquinas que podem ser consideradas precursoras de invenções como o avião, o helicóptero, o submarino, né, que foram pensadas por ele naquela época, né? Então, assim, é um indivíduo extraordinário, né? Michelangelo Buonarroti, né? Um artista também de muita importância para a história, né, a história da arte mundial, né? Eu já mencionei aqui as principais obras dele, né? A Pietà, uma escultura sensacional, Davi, também escultura, né? Os afrescos no teto da Capela Sistina, uma pintura, né? Afresco é uma técnica de pintura sobre uma superfície recém-rebocada que ainda está fresca, né? O reboco ainda está fresco e aí ele vai e pinta sobre essa superfície e dá um efeito bem interessante. Então, teve vários outros artistas. Eu estou falando de artistas italianos porque o movimento ele surgiu na Itália, né? Dante Alighieri é considerado um dos precursores desse movimento, né? Mas na Itália que esse movimento surge, ganha força e depois se espalha pela Europa inteira. A gente tem, né, na França, na Espanha, Portugal principalmente com Luís de Camões. A gente vai falar um pouquinho sobre Luís de Camões no próximo vídeo, tá? William Shakespeare na Inglaterra, né, que está ali entre a Renascença e o Barroco, né? E outros artistas pela Europa inteira, né? Alemanha, Países Baixos, França, Portugal, Espanha, Reino Unido. Tá? Reino Unido, acho que na época não existia, né? Era Inglaterra mesmo. Bom, gente, então esse vídeo eu consegui dar uma ideia para vocês do que foi o Renascimento. Tá? Eu não vou me estender mais, não vou continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Minha ideia aqui é fazer essa introdução. No próximo eu vou falar um pouquinho mais sobre o Renascimento e vou entrar no classicismo. Tá? Valeu, gente. Vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente continua esse assunto. Tchau, tchau.